Entre os dias 23 de janeiro e 28 de março de 2025, Donald Trump voltou-se implacavelmente contra o Canadá em seus discursos. Ao longo desses 65 dias, ele mencionou o Canadá 31 vezes na rede Truth Social, com 25 publicações contendo insultos diretos, segundo dados de rastreamento da Axios. O primeiro-ministro Mark Carney foi rotulado como um banqueiro globalista, enquanto o líder conservador, Pierre Poilievre, foi ridicularizado como um dublê de Justin Trudeau. Trump ameaçou impor tarifas de 20% sobre as exportações canadenses de grãos e veículos elétricos, intensificando as tensões com um aliado estratégico. Seus ataques atingiram o auge em meados de março, dominando manchetes, reinflamando sentimentos nacionalistas do outro lado da fronteira. Então, abruptamente, no dia 28 de março, a ofensiva cessou. Não houve publicações, declarações ou sequer uma alfinetada durante uma assembleia pública em Milwaukee, mesmo quando repórteres o pressionaram 2 vezes sobre as relações entre Estados Unidos e Canadá. O silêncio foi ensurdecedor e, de acordo com uma análise da Bloomberg publicada em 3 de abril, coincidiu com um alerta financeiro crítico emitido pelo Canadá que ameaçava desestabilizar um mercado de crédito norte-americano de US$ 1,2 trilhão. A reação canadense e o efeito bumerangue. A pergunta não é apenas por que Trump se calou, mas o que o forçou a isso, e se esse recuo foi uma retirada estratégica ou um erro de cálculo que saiu pela culatra de forma espetacular. Os ataques de Trump foram mais do que teatro político. Tratava-se de uma tentativa calculada de influenciar o cenário interno do Canadá. Mark Carney, ex-governador do Banco da Inglaterra e figura liberal proeminente, foi alvo frequente. Trump o acusou de arquitetar barreiras comerciais contra os Estados Unidos no âmbito do G7, retratando-o como um símbolo do exagero globalista. Pierre Poilievre, apesar de compartilhar fundamentos ideológicos com Trump, também não foi poupado. Em uma publicação de 17 de março no Truth Social, Trump chamou Carney de capacho de Klaus Schwab, arrastando indiretamente Poilievre para a disputa. No entanto, essa estratégia pareceu falhar. Dados de pesquisa do Instituto Abacus Data revelam que entre 12 e 27 de março, ápice da retórica de Trump, a aprovação de Carney entre eleitores canadenses indecisos subiu de 38% para 45%. David Coletto, diretor executivo da Abacus, disse ao jornal Globe and Mail que esse salto coincidiu quase exatamente com a percepção de interferência americana, descrevendo-o como um efeito bumerangue. Ele levanta um assunto, e então a discussão é: ele sabe do que está falando? Ele entende onde estamos? Mais especificamente, entende onde eu estou? Questionou Carney. E a pergunta é: haverá um acordo aceitável para o Canadá? Os canadenses, especialmente em Quebec e Ontário, se uniram em apoio a Carney por orgulho nacional. A aprovação dele entre os moderados subiu 9% nessas províncias-chave, enquanto a de Poilievre caiu 4% entre os eleitores mais velhos, segundo o mesmo conjunto de dados. Uma pesquisa da Ipsos, realizada em 30 de março, reforçou ainda mais essa reação. 61% dos canadenses afirmaram que os comentários de Trump os tornavam mais propensos a apoiar um candidato que enfrentasse interferências dos Estados Unidos. Se Trump pretendia enfraquecer a campanha de Carney, pode ter inadvertidamente alimentado seu ímpeto. Isso não foi apenas um erro político, sugeriu pressões estruturais mais profundas que obrigaram Trump a reconsiderar sua abordagem. A pressão financeira e o colapso estratégico. O momento do silêncio de Trump, 28 de março, coincide com uma ligação diplomática confidencial iniciada às 15h47 no horário do leste, da sala de situação da Casa Branca para Ottawa, confirmada por 3 fontes anônimas do Departamento de Estado dos Estados Unidos, a agência Reuters.
Embora a Casa Branca tenha se recusado a comentar, o secretário de imprensa de Carney reconheceu uma consulta confidencial naquela tarde, sem fornecer detalhes. Um relatório vazado da Bloomberg sugere que a chamada foi tensa, com Trump acusando Carney de orquestrar barreiras comerciais no G7, ao passo que Carney alertou que o assédio econômico contínuo poderia minar a estabilidade fiscal da América do Norte em um momento delicado para o dólar dos Estados Unidos. O subtexto financeiro desse diálogo é fundamental. Em 29 de março, o jornal Financial Times informou que um comunicado planejado do G7 sobre estabilidade no mercado cambial foi cancelado abruptamente, insinuando fissuras mais profundas. Segundo a Bloomberg, os rendimentos dos títulos canadenses, que vinham subindo em meio à retórica de Trump, caíram 12 pontos base dentro de 72 horas após o silêncio. Essa estabilização não foi coincidência. De acordo com uma nota confidencial obtida pela revista Der Spiegel, uma cúpula privada rara ocorreu entre os dias 26 e 29 de março, em Genebra, com ministros da Fazenda do Canadá, Japão e União Europeia. Oficialmente, tratava-se de coordenação monetária. Na prática, o objetivo era elaborar um plano de contingência conjunto para reduzir a exposição às dívidas norte-americanas, caso a retórica hostil de Washington escalasse. O Japão detém 1 trilhão e 100 bilhões de dólares em dívidas dos Estados Unidos, a União Europeia mais de 900 bilhões. E o Canadá, embora mantenha 148 bilhões, exerce um papel crucial como intermediário dos fluxos de capitais ligados ao Golfo e aos BRICS. Consequências e o futuro da trégua. O sistema financeiro norte-americano estava especialmente vulnerável nesse momento. Segundo o Escritório de Orçamento do Congresso, os Estados Unidos devem renovar quase 1 trilhão e 100 bilhões de dólares em notas de curto prazo entre maio e setembro de 2025. Um aumento de apenas 0,25% nos rendimentos acrescentaria 27 bilhões e 500 milhões de dólares em custos anuais de juros. O Canadá, embora não esteja entre os maiores credores, administra fluxos de custódia de múltiplos bilhões de dólares por meio de gigantes da Previdência como o CPP Investments e o Plano de Pensão dos Professores de Ontário. Falando sob anonimato ao Wall Street Journal, um executivo sênior do TD Securities alertou que se Ottawa realocasse apenas 10% de sua exposição à dívida dos Estados Unidos para títulos denominados em euros, isso sinalizaria que Washington não está mais blindado em relação aos seus aliados. No dia 2 de abril, o CPP Investments transferiu 14 bilhões de dólares para títulos alemães, sua maior mudança de posicionamento desde 2020. Isso não foi um blefe, mas sim uma demonstração do poder de barganha do Canadá. O silêncio de Trump, portanto, não foi voluntário. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, com vencimento em 10 anos, que haviam disparado para 4,37% em 26 de março, caíram acentuadamente após 30 de março, com analistas do Barclays citando a redução de preocupações geopolíticas relacionadas ao comércio entre Estados Unidos e Canadá. Segundo dados do Federal Reserve de Nova York, os swaps de liquidez entre bancos centrais estrangeiros subiram 41% no mesmo período, sugerindo esforços ativos de estabilização. Mohamed El-Erian, conselheiro econômico-chefe da Allianz, observou que mesmo uma venda simbólica, feita por aliados coordenados, poderia desestabilizar os mercados de dívida. Trump, conhecido por reagir com força, recuou. Um relatório do site Político, datado de 31 de março, revelou que sua equipe de campanha foi instruída a evitar comentários sobre o Canadá, com um assessor chamando isso de pausa estratégica. Um ex-funcionário do Conselho de Segurança Nacional, John Ulliott, sugeriu um motivo financeiro. Trump soube que os aliados do G7 estavam preparando algo concreto, possivelmente uma pressão coordenada sobre a dívida. O silêncio, portanto, foi menos uma escolha e mais uma necessidade.
No entanto, o silêncio não é rendição. Em privado, os aliados de Trump mantiveram a ofensiva. A Reuters informou que um super PAC, ligado à campanha de Trump em 2024, começou a financiar ataques online contra o histórico de Carney como banqueiro central, especialmente seu período no Banco da Inglaterra. Documentos internos revisados pela ProPublica mostram que 3.200.000 dólares foram destinados à compra de anúncios direcionados a canadenses entre 30 e 50 anos, entre 5 e 14 de abril. Essa escalada encoberta sugere que Trump não abandonou seus objetivos, apenas mudou seus métodos. Enquanto isso, Pierre Poilievre enfrentava repercussões internas. Apesar de ter chamado Trump de distração em uma entrevista à CBC, em fevereiro de 2025, uma pesquisa interna do Partido Conservador, vazada ao Toronto Star, mostrou que o apoio a Poilievre caiu 5 pontos entre mulheres suburbanas de Ontário após os ataques de março. Um estrategista conservador foi direto ao afirmar ao jornal: "Os ataques de Trump estão fazendo Carney parecer o adulto na sala." Vários parlamentares conservadores teriam pedido à campanha de Trump que amenizasse o tom, segundo a Axios, enquadrando o silêncio como uma trégua para proteger um aliado ideológico. As implicações mais amplas são contundentes. Os ataques de Trump, planejados para enfraquecer Carney, fortaleceram sua posição interna. O alerta financeiro do Canadá e de seus aliados do G7 expôs a fragilidade dos mercados de dívida dos Estados Unidos, forçando Trump a recuar. Mas as tensões subjacentes permanecem. A posse estrangeira de títulos do Tesouro norte-americano caiu por 5 trimestres consecutivos, segundo dados do Departamento do Tesouro, enquanto a inflação continua pressionando a posição fiscal dos Estados Unidos. Os fundos de pensão do Canadá e a coordenação do G7 indicam que os aliados não são mais credores passivos. O silêncio de Trump pode durar por hora, mas suas manobras privadas sugerem que ele está recalibrando, não recuando. A pergunta é: quanto tempo essa trégua pode durar? E em seguida, a escalada será retórica ou econômica. Por enquanto, o apagão persiste, mas as falhas que ele revelou são impossíveis de ignorar. Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique em um dos vídeos recomendados na tela para mais informações incríveis. Nos vemos lá.